Olá, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos continuar a nossa saga sobre a Guerra de Órion. Hoje é o terceiro capítulo sobre essa saga. Mas antes de eu começar a contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso episódio de hoje com muita alegria, como sempre, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meu querido público, meus queridos ouvintes, desejando muita paz, muita saúde, muita harmonia em suas vidas e também muita esperança, porque o mundo de regeneração está chegando, pessoal. Vamos aguentar firme. A gente sabe que a coisa não está fácil não, mas é o momento em que nós temos que nos esforçar e temos que continuar orando, pedindo pela paz mundial, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pedindo para que a operação de rescaldo às almas perdidas no umbral possa se encerrar com total êxito e também, gente, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, para que possa ser feita a transmutação da enorme quantidade de energia deletéria que restou quando foi feito o desmonte das estações da discórdia, que cada cidade dessas tinha uma dessas estações, né? E também, gente, vamos agradecer ao nosso Cristo amado, porque ele mais do que ninguém, isso a espiritualidade me falou, ele trabalha mais do que todos, ele dá o exemplo e ele tem, gente, emitido muita energia maravilhosa de harmonização, energias de motivação, de reflexão junto ao coração de todos os trevosos, gente. E isso tem feito com que muitos deles, pelo seu próprio livre-arbítrio e com essa motivação dessa energia maravilhosa, estejam fazendo profundas reflexões. E isso, gente, é a semente para que eles comecem a se voltar para a luz. Então, gente, é um trabalho magnífico que somente um ser, meu Deus, da categoria do nosso Cristo poderia fazer e que ele faz. Então, nós temos que orar agradecendo a ele e pedir que ele continue fazendo isso, né? Que está dando muito certo. A quantidade, gente, de trevosos que anda se entregando, legiões e legiões estão se entregando aos missionários da luz, e isso é espetacular, porque todos ganham, porque eles vão com certeza ganhar suavizações no exílio deles, obtendo a benesse de ir para um planeta já um pouco mais evoluído, a marca na fronte deles não vai se acender, enfim, tem uma série de vantagens, e fora esse clique, né, o despertamento para a luz, que é uma coisa assim, gente, magnífica, importantíssima, que um ser pode fazer a seu próprio benefício, né, e é isso, né, mas vamos lá. Hoje, então, nós vamos continuar a desvendar a saga da Guerra de Órion. E quem está nos ensinando isso tudo, tirando todas as dúvidas, gente, é o nosso queridíssimo capitão, que é o meu mentor querido da equipe do Segundo Império, que me acompanha desde o início dos trabalhos.
e ele é um amor, um querido, tá sempre me tirando as dúvidas e sempre assim esclarecendo. Às vezes quando precisa ele puxa a orelha também, mas ele puxa com tanto carinho que nem parece que é uma puxada de orelha assim, sabe, gente? Ele é maravilhoso. E é isso, gente. Quem for novinho no canal, estiver chegando agora, por favor, assista aos 2 episódios anteriores, o de número 242 e o de número 243, onde nós já começamos a falar sobre a Guerra de Órion, para que vocês possam ter uma ideia mais completa do assunto, tá? Então, hoje, nós vamos ficar sabendo sobre a arma mortal que foi criada pelos trevosos para destruir mundos, destruir planetas, gente. E sim, ela destruiu vários mundos e sóis num processo de loucura crescente dos seres que isso executaram. Agora já é o capitão falando, tá, gente? E esses seres muito terão que trabalhar para conseguir repor as coisas nos seus devidos lugares. Muitos deles, para vocês terem uma ideia, ainda estão presos em processo de reflexão e doutrinação. E aí eu perguntei para o capitão se essas armas, elas tinham capacidade de desintegrar os seres, de acabar com eles, porque, como eu comentei com vocês, eu pesquisei, gente, pelo menos em 7 fontes diferentes a história sobre a Guerra de Órion, e numa delas se dizia, alguma dessas teorias afirma que essa arma mortal, que é conhecida também como Sol Negro, ou arma de Quarks, tem mais de um nome que é dado para ela, que ela teria capacidade de desintegrar totalmente os seres, as mônadas. Então, eu perguntei ao capitão se isso seria realmente possível. E o capitão respondeu. Ele falou, olha, sim e não. As mônadas, elas não podem ser destruídas, porque a sua energia é semelhante à energia de Deus, tá? Então, a mônada, ou centelha divina, ou alma, enfim, tem vários nomes. Essa não pode ser destruída, pessoal, tá? Não pode, ela é indestrutível, porque ela foi criada por Deus, à sua imagem e semelhança. Tá? Imagem em que sentido? No sentido energético, né? Ou seja, a energia da nossa centelha divina, ela não é igual, hein, gente? Mas ela é semelhante à energia de Deus, tá? Então, essa não pode ser destruída em hipótese alguma. Porém, os seus corpos astrais, sim, foram totalmente destruídos por essa arma horrível, tá? E o capitão continuou explicando, ele falou, olha, o que aconteceu foi que esses trilhões de seres afetados, eles perderam todos os seus corpos astrais, restando apenas as centelhas divinas que foram resgatadas e amorosamente tiveram seus corpos astrais restituídos pela misericórdia divina. Foi feita uma força-tarefa angélica, composta por seres elevadíssimos, que operaram toda essa realocação e recomposição dos seres. E antes da gente prosseguir com mais informações dadas pelo nosso querido capitão, eu acho que vale a pena a gente explicar um pouco a correlação que existe entre os 7 corpos astrais
e os 3 elementos colocados por Allan Kardec. Porque Allan Kardec, ele nos ensina lá no Livro dos Espíritos que nós somos formados por 3 grandes corpos, digamos assim. O corpo físico, o perispírito e o espírito ou centelha divina, tá? E ele deu, como ele estava começando ali a doutrina espírita, ele deu uma explicação, digamos assim, mais resumida, mais, digamos assim, a grosso modo. Mas a verdade, cada um desses 3 corpos tem subdivisões em corpos astrais, tá? Até o corpo físico eu vou explicar para vocês porque é muito interessante, tá? O espírito, ou centelha divina, ou mônada, ele é o único que corresponde realmente a um só corpo astral, que é conhecido também por corpo átmico, tá? E existem mais 2 corpos astrais que ficam entre a centelha divina e o perispírito, que são conhecidos como corpos astrais superiores. São eles o corpo búdico e o corpo mental superior. O perispírito corresponde aos corpos astrais inferiores, que são o corpo astral mental inferior e o corpo astral ou emocional. E, finalmente, o corpo físico, que corresponde ao corpo denso, material, mais um corpo astral conhecido como duplo etérico, que faz a ligação entre a matéria e o corpo mental inferior e o astral ou emocional, tá? E esse duplo etérico, com o desencarne, ele, junto com o corpo físico, ele se desfaz também. Pois muito bem, retornando então ao assunto do efeito dessas terríveis armas, os seres que foram atingidos por essas armas, eles realmente perdiam todos os corpos astrais, restando apenas a centelha divina, que é indestrutível, conforme eu acabei de falar para vocês. E explicando mais detalhadamente, a força-tarefa angélica providenciou primeiro a recomposição dos corpos astrais superiores. Para quê? Para dar um conforto aos seres, tá? Então, os corpos astrais superiores, eles foram os primeiros a serem recompostos, tá? E aqui, então, o capitão está se referindo aos corpos búdico e mental superior, tá? Depois, esses seres, já com seus corpos astrais superiores recompostos, foram realocados em outros planetas similares aos que eles habitavam, e lá, nesses planetas, eles receberam novos perispíritos, feitos com a semimatéria do planeta para onde eles estavam sendo alocados, né? E o que é o perispírito? É a junção dos corpos mental inferior, tá? E emocional, tá? E mais para frente, uma vez recompostos esses 2 corpos astrais, eles receberam novos corpos físicos e duplos etéricos, tá? E isso o capitão contando, né, gente? Sabemos que foi um longo e exaustivo trabalho, mas todas as mônadas, absolutamente todas, foram salvas e realocadas para que pudessem prosseguir suas jornadas evolutivas.
O evento provocou em muitas delas profundas reflexões que lhes propiciaram grande evolução moral. Todas elas tiveram grandes melhorias em seus padrões vibratórios de um modo geral e foram carinhosamente acompanhadas pela espiritualidade universal. E aí eu perguntei para o capitão o que aconteceu com essa tecnologia horrível. Perguntei se essas armas ainda existem no universo afora. E o capitão respondeu. Ele falou: sim, essa arma ela existe, mas ela foi retirada das mãos dos trevosos. Hoje, apenas as federações e confederações da luz a possuem, mas apenas, digamos assim, conhecimento, tá? Porque os artefatos em si foram totalmente desmontados e inutilizados pelo grande perigo que eles representavam. Então, essa tecnologia desapareceu do universo, assim como a energia deletéria viciante replicante também desaparecerá, porque elas infringem as leis divinas da evolução e da liberdade. E eu, nas minhas pesquisas, eu vi uma teoria sobre a Guerra de Órion que diz que o nosso sistema solar teria sido atingido na Guerra de Órion com a destruição de planetas e que o nosso sistema solar ele tinha 3 sóis e que 2 teriam sido destruídos por essa terrível arma, restando apenas o nosso Sol atual. E aí o capitão respondeu, ele falou: olha, essa questão dos sóis, minha filha, é interessante. Como já dissemos anteriormente, quando essa guerra iniciou, o nosso sistema solar acabava de ser formado e possuía 2 sóis, não 3. E houve realmente batalhas por aqui. E alguns planetas em formação do nosso sistema solar realmente foram atingidos, resultando no cinturão de Kuiper. Então, não confundam, pessoal, o cinturão de Kuiper com o cinturão de asteroides. O cinturão de asteroides é aquele que fica entre Marte e Júpiter. O cinturão de Kuiper fica lá fora no sistema solar, lá depois dos planetas, é que você tem o cinturão de Kuiper, que é um monte de asteroide, pedregulho e tal, e que, segundo a espiritualidade, seriam restos dos planetas que foram destruídos por ocasião de algumas batalhas que houveram por aqui. Mas como o sistema solar ainda estava muito no início, os planetas ainda eram todos incandescentes, não houve não houve grandes prejuízos, porque ninguém ainda habitava ali, né? E se você estiver gostando aqui do conteúdo desse vídeo, já sabe, por favor, dê seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo e se você não for ainda inscrito no canal, por favor, nos dê aí o prazer da sua inscrição. E nas minhas pesquisas, eu tinha visto também uma outra teoria que dizia que houve um confronto entre centenas de federações galácticas. Ele dava até um número, ele dizia que eram 145 federações contra 108,
em lados diferentes, ou seja, em oposição umas às outras. E eu fiquei assim, falei, nossa gente, como assim? Uma federação do outro lado? Que história é essa, né? E claro que eu perguntei para o capitão, né? Falei, pedi para ele me esclarecer sobre essa questão, se realmente aquilo era verdade e tal. E ele explicou, ele falou, olha, a questão das federações foi a seguinte: as trevas se organizaram também em federações e confederações trevosas, que então começaram a antagonizar as federações da luz e respectivas confederações. Com a tal arma mortal, conhecida como Sol Negro ou arma de Quarks, e essas federações trevosas, confederações, elas se sentiram fortalecidas para combater a luz. Mas isso foi até a chegada de Miguel Arcanjo e suas legiões de luz, que chegando, pessoal. Eles intervieram diretamente nas mentes desses seres, paralisando-lhes as ações, porque não permitiu Deus Pai e Mãe que esses seres malvados continuassem a prejudicar trilhões de seres, atrasando-lhes a evolução. E vocês sabem que Deus ama todas as suas criaturas, né? Então, a lei da luz e da lógica amorosa, que é uma das 3 leis primordiais do Senhor, fez-se valer e eles foram impedidos de continuar a exercer tais maldades. Na ocasião, todos os envolvidos no mal tiveram as suas mentes paralisadas, de forma que as confederações e federações trevosas foram totalmente desmanteladas, já que os seus principais dirigentes foram paralisados. Então, hoje em dia, existem apenas as federações e confederações voltadas à luz, e somente podem delas participar as civilizações de planetas no nível mínimo de regeneração. A ascensão a cargos de maior importância somente podem ser feitas à medida que os seres evoluem. E esse sistema meritocrático espiritual garante que sejam sempre órgãos voltados à luz e totalmente pacíficos. E eu, gente, fiquei super aliviada, né? Falei, ainda bem que essas confederações e federações trevosas foram totalmente desmanteladas por Miguel Arcanjo e suas legiões de luz. As confederações e as federações sempre recebem tecnologias mais avançadas que as colocam na dianteira dos trevosos. Isso vocês já sabem, que eu já contei para vocês, né? Mas o capitão confirmou agora. E, continuou ele, esse episódio triste concorreu para o aperfeiçoamento das estruturas da luz aqui no braço de Órion. E realmente muito interessante essa questão, né? E em uma das muitas teorias que eu pesquisei, tem uma que diz que houve a intervenção de 7 samurais que reorganizaram aquele setor do braço de Órion. Eu fiquei em dúvida, né? E perguntei pro capitão, né? Falei, o que são esses 7 samurais? E ele falou, você está perguntando dos 7 samurais? Os 7 samurais é outro nome dado a Miguel Arcanjo e suas legiões de luz,
bem como aos demais arcanjos que acorreram para auxiliar na reorganização e recomposição de tudo. Porque vocês sabem, Miguel Arcanjo, ele cuida do aspecto disciplinar, mas tem os outros arcanjos que são maravilhosos, que cuidam de muitas coisas. Então, na verdade, como foi feita uma força-tarefa angélica, não foi só Miguel Arcanjo que veio, e eram todos os arcanjos principais para ajudar a reorganizar aquela confusão que os trevosos tinham feito com a destruição de vários planetas e sóis. Eles fizeram um estrago ali, sabe? Então teve que ser feita essa força-tarefa para reorganizar, recolocar tudo nos seus devidos lugares. E que nessa teoria eles foram chamados de 7 samurais. É uma questão de nomenclatura, tá? E o capitão falou, né? O orgulho e a autossuficiência realmente eles são inimigos de uma boa obra, né? Então temos que trabalhar sempre no campo da humildade, sempre buscando o apoio, a orientação dos nossos mentores, porque quando a gente começa a querer dar uma de bonzão e fazer tudo, normalmente a coisa não caminha muito bem, né? E aí eu já ia ensaiar sapecar mais uma pergunta do capitão, mas ele se posicionou, ele falou: olha, minha filha, chega de perguntas por hoje, porque já é tarde e nós precisamos ir. A seara é muito grande, nós temos muitas coisas a fazer. E na semana que vem, você prepare a sua última lista de perguntas para que nós possamos encerrar todo esse assunto, possamos esclarecer todas essas dúvidas sobre a Guerra de Órion. E aí foi se despedindo, querido, como sempre, ele, toda a equipe, e foi embora, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. E na semana que vem nós vamos para o último episódio dessa saga da Guerra de Órion, com uma lista de perguntas elaboradas justamente para tirar as nossas dúvidas. Porque realmente são muitas teorias, cada um fala uma coisa e algumas coisas coincidem, outras não. Então, a semana que vem nós vamos fazer tipo um tira-teima, vai ser a última oportunidade para tirarmos as dúvidas aí sobre essa importante questão da Guerra de Órion. Então, eu espero vocês no próximo episódio. Eu sou a Luísa Castanhedo, um grande abraço e até lá!